Antes de mergulharmos nessa notícia quente sobre o Cruzeiro, se você é um apaixonado pela Raposa e não quer perder nenhuma atualização sobre o Cabuloso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai trazer detalhes inéditos dos bastidores do futebol brasileiro que mexem diretamente com o Cruzeiro e podem mudar o rumo da temporada do time celeste. Se prepara porque essa informação vai dar muito o que falar, e você vai querer acompanhar até o final para entender cada detalhe do que está acontecendo no mercado da bola e como isso impacta o projeto do Cruzeiro. Agora vamos continuar com a notícia. Nos últimos dias, o clima de movimentação intensa no futebol brasileiro cresceu de maneira impressionante. Cada decisão tomada por um grande clube tem efeito imediato nos rivais, e nada passa despercebido pela torcida. Enquanto o Cruzeiro segue reforçando seu elenco sob o comando de Leonardo Jardim e a liderança de Pedro Lourenço, outros gigantes tentam se mexer rapidamente para não ficarem para trás. É uma verdadeira corrida por contratações que podem definir os próximos anos, e nesse jogo de bastidores, cada movimento tem um peso enorme. A torcida celeste, sempre atenta, observa com cuidado cada nome que aparece nas manchetes, porque sabe que o Cruzeiro, desde a chegada de Cássio, mudou o nível de exigência quando o assunto é goleiro. E não é para menos, já que o experiente arqueiro trouxe não só segurança dentro de campo, mas também uma nova postura ao vestiário. Mas enquanto isso, um rival direto resolveu agir, e a notícia que chegou agora envolve um personagem que, de certa forma, tem ligação com o Cruzeiro e que pode gerar debates acalorados entre os torcedores. É isso mesmo que você ouviu. O Palmeiras não perdeu tempo e acertou a contratação de Carlos Miguel, o antigo reserva de Cássio no Corinthians e que havia tentado a sorte na Inglaterra, no Nottingham Forest. O goleiro de 26 anos retorna ao Brasil como a nova aposta do time paulista, que desembolsou 5,5 milhões de euros, aproximadamente 34,7 milhões de reais, além de bônus que podem elevar o valor da transação para cifras ainda maiores. A movimentação chama a atenção porque acontece justamente no momento em que o Cruzeiro aposta todas as suas fichas em Cássio, e ver o Palmeiras tirando da cartola o seu substituto natural não deixa de ser um sinal claro da disputa acirrada entre os clubes. O que chama atenção nessa contratação é o tamanho do investimento. Carlos Miguel agora entra para a história como o goleiro mais caro já contratado pelo Palmeiras. O clube não quis esperar mais e garantiu 80% dos direitos econômicos do jogador, deixando apenas 20% para o Nottingham Forest, que ainda sonha com uma futura venda para lucrar mais adiante. Para o Cruzeiro, a notícia tem um sabor especial, porque é impossível não lembrar de toda a relação entre Cássio e Carlos Miguel e como isso pode mexer com o psicológico dos dois e também com a rivalidade entre torcidas. Durante a passagem por Corinthians, Carlos Miguel sempre foi apontado como o sucessor natural de Cássio. No entanto, quando finalmente assumiu a titularidade, acabou sendo negociado para o futebol inglês, algo que frustrou muito a torcida alvinegra. O destino, porém, quis que Cássio rescindisse seu contrato no Corinthians e escolhesse o Cruzeiro como sua nova casa, assumindo um protagonismo imediato. Agora, a chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras adiciona uma camada extra de rivalidade, colocando frente a frente duas trajetórias que sempre estiveram entrelaçadas. A torcida do Corinthians, por sua vez, não perdoa Carlos Miguel até hoje. Muitos não engoliram a saída repentina no momento em que o arqueiro finalmente tinha conquistado espaço. E agora, com o anúncio oficial do acerto com o Palmeiras, a bronca aumenta, já que ele trocou o Parque São Jorge pelo maior rival. Mas o que interessa de verdade para os cruzeirenses é entender como esse movimento pode mexer diretamente no futuro do time azul e na briga pelos títulos nacionais, já que o duelo com o Palmeiras é sempre um dos mais aguardados do calendário. É inevitável imaginar o reencontro entre Cássio e Carlos Miguel em partidas decisivas. O torcedor já visualiza aquele momento em que os dois estarão debaixo das través, cada um defendendo uma camisa pesada, e o duelo psicológico será tão importante quanto as defesas. No Cruzeiro, Cássio já mostrou que continua em alto nível e que pode ser o grande diferencial da equipe, enquanto no Palmeiras, a aposta é que Carlos Miguel consiga finalmente se consolidar como titular absoluto e dar segurança a um setor que sempre foi prioridade no time paulista. Para Pedro Lourenço, o movimento do Palmeiras também serve como alerta. A mensagem é clara: os rivais estão investindo pesado e não vão aliviar em nenhum momento. Isso significa que o Cruzeiro precisa continuar sua estratégia de fortalecimento, trazendo jogadores que estejam à altura da grandeza do clube. E não se trata apenas de reforços, mas também de manter o elenco motivado e blindado diante das investidas externas. Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, já deixou claro em entrevistas que confia plenamente no grupo atual, mas também sabe que o futebol é dinâmico e cada janela de transferências traz novas surpresas. A chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras pode até não mexer diretamente no elenco celeste, mas certamente terá reflexo nos jogos de campeonato, principalmente em confrontos diretos, onde cada detalhe conta.
É por isso que a torcida cruzeirense precisa estar preparada para um cenário ainda mais competitivo. Outro ponto que não pode ser ignorado é o aspecto emocional. Para Cássio, ver o antigo reserva recebendo tanto investimento e tanto destaque em um rival histórico pode servir como motivação extra. O goleiro do Cruzeiro, acostumado a grandes desafios, tem agora mais uma razão para mostrar porque ainda é um dos melhores do Brasil. E o torcedor sabe, quando Cássio se sente desafiado, ele cresce ainda mais, se tornando praticamente intransponível. Vale lembrar que Carlos Miguel, mesmo jovem, já mostrou qualidade em momentos importantes. Ele teve boas passagens em competições nacionais e, apesar da experiência frustrada no futebol europeu, volta com sede de provar seu valor. Essa narrativa só apimenta ainda mais a rivalidade, já que agora cada defesa, cada falha e cada confronto entre Cruzeiro e Palmeiras será analisado com lupa pela imprensa e pela torcida. Do lado da torcida celeste, a reação é mista. Alguns entendem que o movimento do Palmeiras foi inteligente, mas outros reforçam a confiança em Cássio, acreditando que o Cruzeiro já está muito bem servido no gol e que não precisa se preocupar com os passos dos rivais. Essa confiança no ídolo recém-chegado é um ponto forte que o clube precisa valorizar, porque ter a torcida ao lado em momentos decisivos é um diferencial enorme. Nos bastidores, a diretoria cruzeirense já enxerga o impacto dessa notícia não apenas dentro de campo, mas também no mercado. O nome de Carlos Miguel inflaciona a posição de goleiro, e isso pode abrir espaço para que o Cruzeiro valorize ainda mais Cássio como referência e símbolo de estabilidade. O clube mineiro precisa mostrar força nesse momento e transformar a chegada do rival em motivação, reforçando a ideia de que nada vai abalar o projeto que vem sendo construído com tanto cuidado. O que ninguém pode negar é que a rivalidade entre Cruzeiro e Palmeiras acaba de ganhar um capítulo novo e inesperado. Quando os dois se encontrarem nos gramados, não será apenas mais um jogo de campeonato, será o reencontro de histórias cruzadas, de personagens que carregam consigo polêmicas, decisões contestadas e muita expectativa. A atmosfera em torno desses duelos promete ser eletrizante, e a torcida celeste já começa a contar os dias para esse embate. Se por um lado o Palmeiras comemora o investimento milionário, por outro o Cruzeiro reafirma sua confiança em um dos maiores goleiros da história recente do futebol brasileiro. Essa dualidade cria um contraste perfeito para o espetáculo que o torcedor vai presenciar nos próximos meses. Cada defesa, cada lance, cada gesto vai ter um peso simbólico enorme. É nesse tipo de detalhe que as grandes rivalidades se constroem e se eternizam. Agora, o que fica no ar é a grande pergunta: como o Cruzeiro vai responder a esse movimento ousado do Palmeiras? A diretoria vai buscar reforços em outras posições. Leonardo Jardim vai apostar ainda mais na solidez defensiva ou será que o foco será apenas manter a concentração no trabalho que já vem dando certo? São pontos que certamente vão pautar os próximos debates e que vão alimentar ainda mais a expectativa para o que está por vir. E é por isso que você, torcedor celeste, precisa estar sempre ligado aqui no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque a cada novo detalhe sobre o Cruzeiro e seus rivais, nós estaremos trazendo tudo em primeira mão. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que a contratação de Carlos Miguel pelo Palmeiras pode mexer com o Cruzeiro ou Cássio é mais do que suficiente para segurar as pontas no gol celeste? Comente aí, participe da discussão e não deixe de apoiar o Cabuloso em mais essa caminhada.